Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do IndexCast. Eu sou Renan Soloaga, CEO da IndexMed. Hoje nós falaremos sobre gestão de afastados. Esse é um tema muito relevante no âmbito da saúde e segurança do trabalho e nós queremos entender quais são os principais desafios das empresas na gestão dos funcionários afastados e também exploraremos as principais soluções para você melhorar esse processo, incluindo os impactos no FAP e RAT. Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos um imenso prazer de ter aqui com a gente o Luiz Viana, fundador e CEO da Expert Ocupacional, né? A Expert nasceu em 2015, prestando inicialmente, né, consultoria de afastamentos e processos de FAP também, e hoje se tornou a grande referência nesse mercado, né, de SST, né? Luiz tem aí mais de 28 anos de experiência no segmento ocupacional, gestor de uma grande plataforma no mercado também, que foi o SOC, fundador, né, da BPM Gestão Empresarial, acho que foi quando a gente se conheceu, e também experiência em consultoria, né, para prestadores de SST. Luiz, bem-vindo a mais esse episódio do IndexCast. Comenta um pouquinho pra gente da sua trajetória, sua experiência. A gente quer saber também como que a Expert nasceu, né? A gente se conheceu mais ou menos ali em 2014, 2015, eu acho que estava nascendo, né, Expert, né? E hoje a gente vê esse case e é muito gratificante. Bom dia, meus amigos. Obrigado primeiro pelo convite, né? Poder estar dividindo aqui esse espaço com vocês, muito bacana. A gente falar de um tema que nós somos apaixonados, né? E tá bem presente na vida da nossa empresa. Então, poder estar compartilhando um pouquinho essas vivências, né, com vocês, com o público do IndexCast, da IndexMed. Então, uma alegria muito grande. E, poxa, eu posso dizer que desde que eu me conheço como profissional de verdade, né, comecei a trabalhar com 14 anos, mas com 18 eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia que fazia softwares para a área da saúde. Isso foi em 1996. Então, em 97, essa empresa lançou um módulo chamava Infoclinic MO, um módulo de medicina ocupacional. E aí começou toda essa história no segmento e desde então sempre estive envolvido com a saúde ocupacional, né? Em 2015, a gente, já com a BPM fazendo consultoria, a gente estruturou, né, um projeto, idealizou um trabalho envolvendo a gestão de afastados, com um olhar para o FAP. Começamos ali de uma forma meio discreta, né, começar a colocar esse produto, né, botar o carro na rua, né, começar a atuar. E aí, em 2017 a gente foi para valer, foi quando a gente fundou a Expert. Então aí realmente as coisas começaram e estamos hoje já num contexto totalmente diferente, né? O projeto aconteceu, então a gente se sente muito feliz e honrado, né? Com capital próprio, com o esforço, né, do nosso trabalho. Então hoje a Expert é uma realidade e o nosso projeto de gestão de atestados, absenteísmo e afastamento também. Bacana. Ô Luiz, você começou lá, né, estudou, né, tem formação técnica em processamento de dados, área de tecnologia raiz, né, que era um dos cursos mais famosos nessa época. PD, era PD. Não, na realidade, ou era enfermagem ou era PD nessa época. Enfermagem eu tinha, né, só tinha dois caminhos. Você tem formação em marketing. Isso. Né, e se especializou aí em gestão empresarial. Como que foi isso, assim, você estudou, pegou a teoria e depois foi colocando em prática, ou foi ao mesmo tempo, já tinha um desafio, foi estudar para buscar conhecimento? Como que foi essa trajetória de técnico de processamento de dados, até hoje, né, dono e CEO de uma grande empresa? Acaba que o técnico de processamento de dados deu a visão que eu tenho hoje de conseguir conectar, né, processos, tecnologias, nas coisas que eu me envolvo profissionalmente falando. Mas de verdade eu nunca programei ou
atuei de uma forma técnica direto. Nessa empresa, inclusive, depois que eu fiquei ali 2 anos e meio trabalhando como office boy, eu tive um período atuando um pouco na área comercial. Né? Até trabalhei com meu pai um período, ele vendia, não sei se vocês lembram antigamente, tal da Bina, né? Sim, Bina. Nossa. Cara, loucura isso, né? Era Sim. um aparelhinho que identificava o número de quem tava ligando, né? Nossa, demais. Olha que tempo isso, né? E aí meu pai, ele vendia o aparelhinho que era a versão digital da Bina. Olha que revolução, né? E aí, High-tech. então eu fui para essa empresa para ser um vendedor técnico. Então, daí que entrou o marketing na história, porque daí eu comecei a vender tecnologia. Então, era um analista comercial, e aí a veia comercial acabou, assim, ganhando uma relevância muito grande na minha vida profissional, e aí eu fui fazer a faculdade de marketing, e marketing não é publicidade. Marketing é bem estratégico, é bem processual, então conectou muito com a minha formação de técnico em processamento de dados. E aí depois eu fiz uma especialização em gestão por processos, né, na Fundação Nacional da Qualidade, então acabou que tudo contribuiu para quem o Luiz é hoje como profissional. Legal, né? legal, Todas legal. essas formações. Legal, Luiz. Bacana. É isso aí. Muito bom. Eu acho o seguinte, Luiz, você, pelo que você falou aí, você juntou seu conhecimento em tecnologia, seu conhecimento em marketing, o seu conhecimento em processos. São 3 áreas que comportam, você era tipo um one-man company, né? Tipo, você era um cara, uma empresa de praticamente só um cara só já conseguia fazer várias áreas. E eu acho legal isso, e eu acho que isso tá muito casado com o que a gente vai conversar daqui a pouco, que é essa questão de processo, principalmente, né? Tipo, ainda mais processos que são geridos por plataformas de tecnologia, né? Então tá tudo alinhado ali, muito legal, muito bom. Não sabia, não conhecia esse seu histórico e fiquei feliz de saber, muito legal. Me ajudou muito, né? Você acaba sendo um pouco multi-skill, então, para você estar numa cadeira hoje de CEO e numa empresa que está ganhando relevância, então é importante você ter essa visão mais sistêmica e abrangente, né? Perfeito. Então, a gente não entende, às vezes, alguns momentos que a gente vive profissionalmente, ou até mesmo a gente vai se capacitando, mas tudo isso é que nem aquele Lego que você vai estruturando e de repente ganha forma e tudo faz sentido, né? Bom, Luiz, entrando na nossa temática de hoje aqui, né, eu vou fazer uma pergunta que vai ser a base da nossa conversa, né, e é uma pergunta bem aberta. Então, o que significa gestão de afastado, Luiz? E por que ela é tão importante para as empresas hoje em dia? Muito bom. A gestão de afastados, ela é fundamental e essencial nas organizações porque ela está diretamente relacionada ao impacto em custo, né? Existe um sinistro ocupacional que é o FAP, é o fator acidentário de prevenção, né? Então, se as empresas não gerenciam bem saúde e segurança, e também, uma vez que o colaborador se afasta do trabalho, ela não faz uma boa gestão e um monitoramento adequado dos seus colaboradores, ela vai ter um impacto e um agravo financeiro cada vez maior. Então, desde que o FAP ele foi estabelecido, as empresas começaram a ter um olhar diferente com relação à gestão dos seus colaboradores e muito mais no que diz respeito a quando eles se afastam do trabalho. Então, fazer gestão de afastados e tudo que compõe esse universo é fundamental hoje, né? Porque senão, meu amigo, dinheirinho que está indo embora, né? E hoje as empresas têm um olhar muito sensível para a gestão de custo. Perfeito, perfeito. Legal. E quando você fala
vamos dizer, economia, né, para as empresas, você consegue ver que com a gestão de afastados, você tem hoje uma capacidade de mostrar exatamente o quanto as empresas estão economizando? Vocês conseguem chegar nesse tipo de resultado para apresentar? Porque eu estou perguntando isso para você e eu vou adiantar um pouco o porquê dessa pergunta, porque assim, a gente fala bastante sobre isso nos nossos episódios e nós vamos falar disso agora, a questão de qual é a importância, né, da gente poder mostrar, tanto para os gestores das empresas que são clientes nossos, quanto os gestores de empresas nas quais a gente trabalha, técnicos de segurança, né, que estão empregados nas empresas executando suas funções. Qual que é o valor daquele trabalho, né? Tipo, existem diversas camadas de valor, a gente entende, mas a questão financeira para o empregador, para o empresário é muito importante, né? Então, você hoje, com o seu trabalho, você consegue mostrar essa economia efetivamente dentro do que você apresenta como resultado? Sim, mas aí vale, Renan, a gente contextualizar um pouquinho aqui algo que é muito importante. A gente foi ao longo do tempo dando alguns passos para trás. O que isso quer dizer? A gente começou a ir do fim para o começo. Em que sentido? Quando a gente fala de afastamento, a gente está falando de mitigar um prejuízo que já vai acontecer, né? Uma coisa é certa, um colaborador que se afasta, ele vai impactar a sua empresa em custo. Ponto final. Então, o que a gente entendeu? Bom, peraí, o que nós podemos fazer de ações que vêm antes disso, ou seja, para evitar o afastamento, entendeu? Exatamente. Então, aí a gente foi conectando, né, absenteísmo e depois a gente foi conectando gestão de atestados médicos. Então, tudo começa com um cara chamado atestado médico. Legal. Né? Então, o colaborador, por algum motivo, ele vai a um consultório, vai a um hospital e aí coloca um atestado médico na mão dele. Então, aí começa essa jornada. Então, hoje a gente trabalha no sentido de apoiar os clientes e apoiar as empresas para que eles possam monitorar toda a jornada. Então, qual é a nossa sugestão para as empresas que estão aqui nos ouvindo? Que eles olhem para a jornada. E a jornada começa com a gestão do atestado. Então, gestão de atestado, absenteísmo e afastamento. Resumindo, o que é a gestão de atestado? Né? Esse atestado, primeiro, ele é um atestado verídico, ele é um atestado que realmente ele não é um atestado falso. Esse atestado, ele segue as políticas da empresa, ele está aderente às convenções coletivas da empresa. Opa, legal, então ele é um atestado, então eu abono ele, então eu fiz a gestão do atestado, ele é um atestado válido, eu validei aquele atestado, então ótimo, né? Esse é um primeiro ponto. A partir daí entra toda a análise de absenteísmo, né? Qual é o CID? Ele tem CID, não tem CID? Quais são os CIDs preponderantes, né? Bom, se tem uma incidência de CID, eu posso ter algum sistema de alerta que possa me avisar para eu poder atuar de forma preventiva, preditiva, para que eu trabalhe e atue junto àquele colaborador para que ele não se afaste. Perfeito. Né? Então, hoje, o olhar é bem nesse sentido, sabe, pessoal? E quando você fala que ele não se afaste, seria afastar além daquele tempo de atestado inicial, ou você está falando de uma gestão populacional mesmo anterior, tipo, para você trabalhar a prevenção? Nesse caso, quando você fala para ele não se afaste, não é que ele já entrou com o atestado. Você está falando no trabalho preventivo geral mesmo, né? Exatamente. Como, por exemplo, esse colaborador... um colaborador, quando soma uma determinada quantidade de dias, eu vou fazer uma ação pessoal nesse colaborador, né? Eu vou atuar diretamente com ele. Aí vai de política de cada empresa, mas 3 dias, 5 dias, 7 dias, bateu aqui e gera um alerta e eu vou entrar em contato com ele.
O limite são 15 dias, né? A partir de 15 dias, aí é encaminhado ao INSS. Tá. E aí também tem um ponto que eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouco. Mas então o que vale olhar nesse sentido? Né? Eu posso entrar em contato com esse colaborador, me certificar se realmente ele está, né, com algum problema de saúde e apoiar um processo. Posso trazer ele para dentro do meu ambulatório, posso encaminhar ele para uma avaliação ocupacional, eu posso estar perto desse colaborador no sentido de que ele seja acompanhado, cuidado e não se afaste. Perfeito. Então, o que eu posso fazer, né, para que ele não seja encaminhado ao INSS? Perfeito. Hoje já tem experiências de empresas em que elas têm programas internos em que, se dá mais do que 15 dias o atestado médico, dependendo do tipo de CID, se a empresa já sabe que tem uma probabilidade muito grande de dar um B91, e a gente explica o que é um B91, né, a relação, né, do KNAI, né, relação KNAI-CID, gera um nexo causal. Então a empresa já sabe que aquele CID pode, o INSS, dar um B91, considerar aquela doença relacionada ao trabalho. Então, algumas empresas têm programas internos e propõem ao colaborador: olha, ao invés de você ser encaminhado para o INSS, nós vamos pagar o seu salário integral e nós vamos cuidar, né, de você aqui dentro da empresa. Interessante. Isso já homologado com o sindicato e tudo. Por quê? Vamos lá. A gente faz gestão do afastado. Isso é essencial, fundamental. Mas afastou é mitigar prejuízo. Você vai ter impacto financeiro. Então as empresas estão muito nesse olhar, entendeu? Legal, legal. Ô, Luiz, uma dúvida. O absenteísmo, obrigatoriamente, ele é o resultado de atestados gerados? Ou eu posso ter um absenteísmo registrado de uma falta sem atestado? Então, o absenteísmo médico, Tá. né, ele está relacionado a uma ausência no trabalho por alguma questão relacionada à saúde. A saúde. Tá. Tá? Então, o que de fato a gente olha É o normalmente. absenteísmo médico. Exatamente. Tá. Ô Luiz, eu ia fazer uma pergunta para você sobre os desafios das empresas, né? Só que, pelo que eu tô vendo, você tá falando um pouco do processo pra gente e eu já tá meio que parecendo alguns desafios aí na minha visão, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre eles. E até o que a gente vê hoje em dia que está aparecendo, e a gente quer saber o que você acha disso. O atestado, você falou, né? Tipo, o começo do processo é o atestado. E como que a gente valida ele hoje? Porque a gente sabe que é um mercado bem cinza, né? Que existe aí e que, inclusive, a gente viu que o CFM, o CRM estão trabalhando nessa direção e criaram uma ferramenta agora que vai começar a partir de novembro e depois vai ser efetivamente obrigatória a partir de março do ano que vem, que é o Atesta CFM, né? O que você vê dessa iniciativa do CFM sobre essa questão, Luiz? Começando por aí, eu acho uma iniciativa maravilhosa. Inclusive, quando a gente se conheceu no tempo da consultoria, eu lembro que eu sentava muito com o Pironato e ele falava para mim: cara, não é possível que a saúde ocupacional não tenha um padrão de nada. No assistencial a gente tem tabela TUS, isso, aquilo, tem formulários padronizados. No ocupacional não existe padrão nenhum, né? Cada um faz de um jeito, num modelo diferente. Uma legislação sobrepõe outra, né? Então eu vejo que assim, poxa, você padronizar, veja, uma das minhas formações e especializações é em qualidade e processo. Se você não tem padrão, não tem qualidade e não tem processo que dê conta. Então eu vejo já com bons olhos. Qual o desafio aí? Hoje os colaboradores, os médicos estão trabalhando em plataformas, dentro de tecnologias, em consultórios, em clínicas, em hospitais. E aí como é que vai ser? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando ele precisar emitir um atestado médico, ele vai sair da tecnologia que ele está e vai lá no CFM para poder emitir um atestado? Então, assim, eu acho que para isso daí dar certo,
eu acho que o CFM vai ter que proporcionar para as empresas de tecnologia alguma API de integração. Sim. Certo? Então, eu acho que o sucesso dessa iniciativa passa muito por isso. Perfeito, perfeito. Sua visão é legal e eu vou até já adiantar algo porque a gente pesquisa isso e a gente gosta de deixar os nossos espectadores e usuários também sabendo, né, das novidades. A partir do dia 5 de novembro, o CFM vai disponibilizar uma documentação para que as plataformas integrem, né? E nós já estamos esperando essa documentação, porque a gente quer garantir que a partir do momento de obrigação, a plataforma IndexMed já esteja integrada com o Atesta CFM. Tanto na questão da emissão do atestado quanto na emissão, na validação, porque eu acho que a validação é um caminho muito importante também, mais importante ainda no nosso cenário. Por quê? Porque em geral nós estamos naquele momento que você falou que o usuário nosso, ele vai cadastrar um atestado que já foi emitido, não é que ele vai emitir um atestado, nós temos a área do médico que ele vai poder emitir também, mas o grosso mesmo, né, a maior parte do nosso volume de informação, ele vem quando o atestado já existe. E a gente sempre foi muito questionado sobre isso. Poxa, mas e esses atestados a gente não tem como validar? Não tem... Hoje em dia, a única forma que você tem como validar atualmente é você ligar para o médico que aparece ali, o CRM, perguntar se ele realmente emitiu ou para a clínica, tentar chegar numa informação dessa forma. E a gente ficou, a gente está atento a essa situação, nós não estamos chancelando nenhuma atitude do CFM, do CRM, mas se isso realmente se tornar obrigatório, a gente vai ter que se adequar, né? Mas é aquilo que você falou, é um desafio novo, mas tem muito valor se a gente conseguir chegar lá no fim, né? Eu acredito. A gente sabe que... isso, eu queria também falar um pouco disso aqui, Luiz, perguntar para você como você vê isso, porque existe uma relação muito dúbia, muito cinza no processo de afastamento. Por quê? Porque a gente sabe que o profissional, a pessoa que está trabalhando, o funcionário, a gente tem que partir do precedente que ele não está agindo de má fé. Né? E nesse contexto, a empresa precisa acolher aquele funcionário, igual você falou, tem que ter um programa ali para receber, para entender, para avaliar e para até evitar mesmo que o afastamento ocorra, né? Só que ao mesmo tempo existe essa preocupação da empresa de estar perdendo uma força de trabalho e a preocupação de não estar sendo enganada de alguma forma, né? Como que isso é tratado quando vocês trabalham com isso, quando vocês lidam com a empresa nesse contexto, Luiz? Assim, a gente já sabe, a validação de atestados hoje ela é fundamental também, né? Existem vários mecanismos e métodos que a gente usa hoje para fazer a validação. Vocês fazem isso hoje? Legal. Sim, a gente já sabe que entre 10% e 15% dos atestados emitidos hoje, eles caem no critério de fraude. Nossa, é um número alto, né? Alto. Seja por ser realmente um atestado que realmente é fraudulento no sentido da má-fé ali da coisa, adulterado, rasurado e etc. Então o que a gente olha? Né? Tem as políticas, então isso tem que estar muito bem amarrado e homologado pela empresa. Eu não aceito atestado rasurado. Não aceito. Isso é convenção coletiva, Luiz? Como funciona? Não, isso? É política da empresa. Tá. Você estabelece uma política, homologa essa política e você aplica isso na validação dos atestados, tá? Tem, sim, algumas questões que são definidas em convenções coletivas, mas existe a política. Toda empresa tem que ter uma política de recebimento de atestado médico. Uma das primeiras coisas que a gente orienta os clientes você tem uma política? Então, você que está nos ouvindo aqui, você tem uma política de atestado médico, de recebimento? Senão, você tem que ter. Né? Dizendo lá, eu não aceito rasura, tem que ter o endereço do local que foi emitido, eu recebo em um prazo de até 48 horas ou 72 horas. Então daí a tecnologia, uma vez que você sobe ali a imagem, ela já faz essas validações. Então você já faz um pré-check, a inteligência artificial está ajudando muito nessas coisas hoje, né? Nesse processo de validação. Então é a primeira coisa que eu comentei lá com vocês,
né, na primeira fala, da gestão do atestado. Então, eu tenho que fazer uma validação, né? Mesmo partindo do pressuposto que existe uma boa-fé. Tem que validar, porque aí também tem dinheiro. Você pega uma empresa com 5, 10, 20 mil colaboradores, imagina 10%, né, qual o impacto disso. Perfeito. Né? Se tem um CRM do MED, se é um CRM válido e por aí vai. Então, essa é a primeira questão, né? Legal. E aí depois cai no crivo, depois que ele passa nesse primeiro crivo que é a validação, aí é a gestão em si, né, das patologias. Aí a gente está falando do CDF hoje, que está bem aí hoje bem relevante dentro das empresas. Tá certo. E por aí vai. Legal, Luiz. Eu vou puxar já aqui o segundo desafio que você comentou, que eu entendi como desafio, que é essa questão que você acabou de entrar agora aí na análise do caso, né? Tipo, vai pegar o atestado, vai olhar o cenário. E nesse contexto, vocês ajudam as empresas, Luiz? Porque você falou assim, ó, a empresa tem um setor lá dentro que faz isso. Tudo bem, tem empresas que às vezes tem, né? O SESMIT, o médico do trabalho, mas quando a empresa não tem, vocês fazem esse trabalho, Luiz? Sim, nós fazemos. Hoje a Expert ela tem uma tecnologia que, uma vez que as informações dos atestados chegam nessa tecnologia, a gente já disponibiliza os indicadores de absenteísmo para o cliente, e essa tecnologia ela tem sistemas de alertas, como eu comentei. Ela tem 8 alertas já pré-configurados, a empresa pode, mas é importante, seja com a Expert, tem que ter, gente. O fato é assim, não dá para você receber os atestados, não validar e não fazer nada com as informações que estão ali, né? Quantidade de dias, o tipo de atestado. A gente sabe que o CID no atestado ele não é obrigatório, mas a gente tem um indicador lá na nossa base que 60% dos atestados médicos eles vêm com CID. Dentro de um universo, 60% é um número relevante, concorda? Sim, sim. Então você tem o CID lá, então você tem CID, você consegue saber quais são os CIDs mais preponderantes, por área, você consegue ranquear os top 10 ali, que mais... Então, os mais ofensores, né? Quem mais está emitindo atestado. E aí fazer esses alertas e atuar com essas pessoas. Então, é importante fazer alguma coisa. A gente desenvolveu isso porque faz parte do nosso trabalho. Legal. Então, hoje a gente olha bem de uma forma, como eu comentei, bem mais abrangente. É importante, quem está nos assistindo, você precisa ter validação, precisa ter a gestão de absenteísmo com alertas preditivos para você poder atuar, e a gestão dos afastados. Esse tripé tem que acontecer. Perfeito, perfeito. É legal você explicar isso pra gente, porque assim, eu vejo que apesar da gente estar conversando aqui num nível mais alto, as empresas em geral, o maior cenário é as empresas simplesmente pegar o atestado, aceitar o processo, engavetar, né, e deixar seguir. Às vezes vai até para o INSS, a empresa nem acompanha, né, o funcionário. E interessante que vocês fazem esse processo, e é legal esse alerta que você está dando, porque eu tenho certeza que vai atender a empresas que estão assistindo agora e também profissionais da área de segurança que tem que propor isso também, né, Luiz? A gente sempre gosta de falar isso porque a gente entende que nossos espectadores, a nossa audiência, são usuários da plataforma e pessoas que trabalham na área de saúde e segurança que estão querendo um pouco mais de informação, né? Então é legal você levantar isso. Só, Renan, aproveitando esse gancho, o que acontece? Tem que ter uma mudança de mentalidade. Já evoluiu muito, mas ainda tem muitos gestores que ele tem aquela visão, esse colaborador ele está me dando problema, vou arrumar um jeito de afastar ele. Essa decisão e esse comportamento, Caraca, ele é muito inadequado. Entendi. Você falou gestor da área. Gestor da área. Mas aí ele afasta aquele colaborador. E quem sobrepõe aquela função? Exatamente, ele prefere às vezes trazer um novo colaborador e encostar no INSS, só que não tem a visão do impacto organizacional. Mas o empresário em si, imagina que isso está acontecendo, né? E a empresa não tem uma visão de gestão, fazer a gestão dos afastamentos. Em qual momento o empresário vai enxergar o problema ali? Quando os números. o número de afastado dele começa a aumentar,
se é que ele tem esse controle. Porque um dos desafios também é a maioria das empresas que chegam para a gente, né, na gestão do afastado em si, a pergunta era, tá, como que você faz? Você que agenda a perícia, você tem o controle do processo? Ou quem é que toca o processo? Ah, não, o próprio colaborador. Eu vou lá, oriento ele que agenda a perícia dele. Aí E vai ficando no limbo isso aí, né? daí é o colaborador que dita, né, a velocidade do processo, é o colaborador que está no comando do processo de verdade. Então, a primeira coisa que a gente orienta as empresas, quem está nos ouvindo aqui, quem tem que ter o controle, né, é a organização, né? Quem afastou, quando que é a data da perícia, qual o resultado da perícia, se deferiu, se indeferiu, se cessou. Tem muitas empresas que não sabem, não têm controle, ou às vezes até sabe e não tem braço. Mas, enfim, então o gestor tem que entender, afastar, né? Então a gente não pode resolver os nossos problemas de gestão afastando os colaboradores do trabalho. Não é esse o caminho. Perfeito. Né? Então é só um ponto de atenção, porque ainda existe isso muito dentro das organizações. Perfeito. E uma vez que isso acontece, então eu tenho que ter o domínio e o controle. Quem dita o ritmo sou eu. Mas aí tem vários desafios que nós vamos falar aqui ainda hoje, porque houve mudanças relevantes no INSS esse ano em relação a isso. Pô, Tá? legal. Mas a gente fala aí. Legal, Luiz. Eu vou fazer uma pergunta, né, para você aqui, que você até comentou um pouco de forma mais leve sobre isso. Assim, quais são as principais razões de afastamento hoje? Você consegue ter uma visão assim, Luiz, de dar uma ideia pra gente? O que afasta os funcionários hoje no contexto da saúde? Gente, é inegável a gente não considerar o ambiente corporativo. Então, assim, lembrando, tudo começa com o tal do atestado médico. Então, o que faz um colaborador, né, ir ao médico e ter a necessidade de se ausentar do trabalho? Então, o primeiro motivo é porque ele está doente. Ok. Sim. Os outros, e aí tem outros motivos que não estão relacionados à doença, né? São atestados, vamos dizer assim, sociais, será que a gente pode chamar assim? Né? São atestados médicos, o colaborador está cansado, está estressado, está ansioso, está deprimido, o ambiente não está bom, o gestor não tem uma boa relação, então ele vai lá no médico atrás de um atestado porque ele não quer trabalhar. Ô Luiz, mas isso tem uma relação com o CDF, né? Agora também, né? Agora é possível, né? Agora, mais ainda, porque hoje quando um colaborador entra, senta dentro de um consultório, na cadeira de um médico hoje, e ele compartilha, né, essas questões que estão mais relacionadas ao seu emocional, a probabilidade de sair dali um atestado maior, relacionado à saúde mental e emocional é bem maior. Hoje é a bola da vez, né? Luiz, mas nesses 9 anos de expert, você vê assim, ele sempre foi o top 1 aí? Ainda não é. Ainda não é. Ainda não é. Ele tem aumentado. Tem aumentado. Quando a gente olha a nossa base, a gente tem mais ou menos umas 50 mil vidas debaixo desse produto lá na Expert e mais ou menos 5 mil afastados 10%. que a gente gerencia, tá? Quando a gente olha lá os indicadores de absenteísmo dessa galera, o CID do grupo M ainda é o mais preponderante, né? Perfeito. Então, o CID-F, ele está ali em terceiro, quarto, né? Os respiratórios são muito altos, né? Teve uma relevância muito grande na pandemia, mas ainda é muito alto. Sim. Né? Mas vem crescendo. Vem crescendo. É aquela história, até a gente estava no evento de saúde mental a semana passada e teve um palestrante que comentou lá que é um carro que você sabe que ele está indo, né, por um caminho que ele vai bater no muro.
Então, ele vai assumir o primeiro lugar. Perfeito. Né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, não adianta ficar só olhando. Né? Mas o ponto é esse, né, Renan? São vários fatores que contribuem para o afastamento. Perfeito. Né? Agora, o ambiente, o processo, né, o negócio, tudo isso interfere. Tá certo, perfeito. Ô Luiz, agora vamos falar um pouco do desafio das empresas também, assim, e entender aquele conceito inicial que você trouxe, que é a questão da economia que a empresa faz fazendo, né, essa gestão de afastados. Você explicou a questão praticamente lógica, né, que é, se vai afastar, automaticamente vai gerar custo, seja o custo do processo em si, seja o custo do INSS, depois você vai ter que fazer a sua contribuição, dependendo do tipo de afastamento que vai ter, mas a gente tem alguns índices, né, que são índices definidos legalmente e que as empresas têm que olhar para eles, a gente acha, e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso aí, né? Nessa questão do impacto na produtividade e a questão da redução de indicadores como o FAP e o RAT. O RAT e o FAP, né? Como que você explica para a gente essa questão? Muito bom. Vamos de novo do fim para o começo, né? Então, o FAP, ele é uma alíquota, né, que ele incide sobre o RAT, né, o risco ambiental do trabalho, que é estabelecido, né, pelo governo. Toda empresa, quando abre um CNPJ, de acordo com a sua atividade, ela vai ganhar uma classificação do seu RAT, que varia de 1 a 3%, e o FAP é um multiplicador disso. O FAP, ele é uma alíquota que varia de 0,5% a 2%, e ela incide sobre o RAT. Então o RAT, ele sofre um ajuste para mais ou para menos, de acordo com o seu FAP. Perfeito. Certo? O RAT, ele é baseado no grau de risco ali da empresa, grau né? de risco, então, exatamente. o KNAI e o grau de risco vão definir essa base, né, do cálculo, e o FAP vai fazer a variação dessa alíquota, né? E como que funciona essa variação do FAP? Exatamente. O FAP, então, gente, vamos lá. Ele é um cálculo, né? Para se chegar nesse percentual de 0,5% ou 2%, é feito um cálculo que considera basicamente frequência, gravidade e custo. Né? Então, frequência está relacionado diretamente ao acidente típico, certo? Gravidade está relacionado com o tempo do afastamento. Perfeito. Por isso que, lembra, afastou é mitigar prejuízo, porque você está afastando, tudo bem, no acidente típico, mas quanto tempo? Né? Ele está ficando pendurado lá no INSS. Então, né, frequência, gravidade e custo. Qual o custo? Quanto que o INSS despendeu para poder, né, bancar aquele colaborador durante o período que o contrato de trabalho ficou sob a tutela do INSS. Perfeito. Certo? Então, o FAP, ele tem uma relevância muito grande. Então, veja, as empresas têm que fazer ações, primeiro, para não afastar. Afastou, vai começar a contabilizar. Segundo, a questão do motivo pelo qual ocorre o afastamento. Tem relação com o trabalho ou não tem relação com o trabalho? Aí entra o B91, né, que é o auxílio doença acidentário. E quando que ele é pago? Quando tem relação com o trabalho. Quando tem relação com o trabalho. Então, existe o decreto que estabeleceu lá a relação KNAI e CID, né, o nexo causal, de acordo com a atividade da empresa. Já tem um rol ali de doenças que o INSS entende que se você afastar por alguns daquele CID, né, tem relação com o trabalho, então vai ser classificado como um B91. Perfeito. Né? Essa classificação já existe. Já existe. Então, no momento que se gera um atestado que aquele CID ele tem vínculo com o B91, já tem um alerta ali. Então, no caso, o que acontece? A gente sabe quando está afastando por esse CID.
já tem uma presunção de nexo. Sim. Tá. Né? Aí o INSS, quando dá perícia, vai determinar o tipo de benefício. Perfeito. Né? B31, né, um auxílio-doença previdenciário, então tem um tipo de impacto. Perfeito. Acidentário tem outro tipo de impacto. Quando não tem nexo, cai no previdenciário. Exatamente. E quando tem nexo, beleza, perfeito. Aí o B91, uma das coisas que mais impactam o FAP hoje, porque ele impacta 2 desses 3 fatores de cálculos, categorias de cálculo, a gravidade e o custo. Perfeito. Né? Então, o INSS criou essa presunção de nexo e falou para as empresas, se você não concorda, contesta. Perfeito. Aí, depois que passa pela perícia, a empresa tem um prazo para poder contestar, fazer uma contestação tempestiva. Falar, não, opa, peraí, você fez uma presunção, mas aqui eu tenho toda uma gestão ocupacional e essa doença não tem relação com o trabalho. Porque existem algumas aberrações nesse enquadramento que o INSS fez, nessa relação KNAE-CID. Então a empresa consegue fazer uma defesa e contestar e protocolar isso no INSS. Ô, Luiz, como que é feita essa contestação? A empresa tem que ter apoio de algum profissional técnico, jurídico, médico, engenheiro? Boa pergunta. Bom, nós estamos falando de um desenquadramento de CID, de doença. Tá. Quem é que tem condições de fazer essa defesa tecnicamente? É uma análise médica. É um médico. Total, sim. É um médico. Então, assim, não adianta você contratar um escritório jurídico e achar que o advogado vai fazer a contestação e que isso vai ser o suficiente, que não vai ser. É um médico do trabalho. É o médico do trabalho. Então, o que a gente recomenda é que as empresas, se tiver os dois, olha, eu tenho um escritório, eu tenho um médico dando respaldo e tal, ótimo, você vai fazer uma defesa ali maravilhosa. Mas o subsídio técnico é do médico do trabalho. Perfeito. Certo? Legal. Então, aí é um ponto importante, galera. Por quê? Quando a gente fala em gestão de afastados, tem vários pontos em que a empresa perde dinheiro por questão do que a gente chama de custo da não gestão. A gente chama isso lá na Expert de custo da não gestão. Se você não faz a gestão adequada, você vai ter algumas torneirinhas que vai escorrer dinheiro. Mas tem um ponto que ele é mandatório, que é essa contestação do B91. Porque é um dos fatores que mais impactam na alíquota anual do FAP. Perfeito. Agora, dia 30 de setembro, vai sair a alíquota anual do FAP das empresas. Qual é o meu FAP? É meio? É 0,75? É 1? Lembrando que se meu FAP está abaixo de 1%, então quando eu multiplicar ele no RAT, ele vai reduzir o meu RAT. Eu vou pagar menos. Lindo, é isso que eu quero, pagar menos. Eu quero o FAP abaixo de 1. A partir de 1, ele cai na faixa do que a gente chama de faixa do malus. Ele vai agravar o RAT. Perfeito. Certo? Então, beleza. Um dos pontos que mais impactam é o B91. Então, se a empresa não contesta os benefícios classificados como B91, Eles automaticamente estão agregando ali, né? quando sair a alíquota, como é que a empresa vai contestar? Por quê? A gente sabe que hoje o INSS não julga. A gente está na expectativa de uma mudança, mas o cenário a gente tem cliente, pessoal, que tem contestação que a gente começou a fazer lá em 17, 18, que não foi julgado até hoje. E o que tá contestado não consta pro FAP, é isso? O que tá em Não, processo de análise? Não é que não consta. Qual é a chave aí? Presta atenção, pessoal. Isso aqui é ouro, ouro. Esse é corte. Esse aqui é corte. O que acontece? O INSS, muitas vezes, ele considera no cálculo da alíquota anual do FAP, ele considera benefícios B91 não julgados. Então, se ele não julgou, como que ele pode considerar no cálculo?
Caramba. Então, muitos clientes nossos, o que eles fazem? A gente analisa, tem B91 não julgado? Tem. Aí, o jurídico da empresa entra com mandato de segurança contra o INSS impugnando a alíquota. Perfeito. Caraca. Mas impugna a alíquota e aí ocorre um novo... Judicialmente, isso, tá? E é gerado um novo cálculo? Aí o INSS tem que rever, né? Às vezes, gente, são meses, Entendi. né? Demora muito tempo, mas fato é que você pode não aplicar aquela nova alíquota enquanto o INSS Não é que você quer segurar o processo, você quer que tudo corra dentro do respeite o processual, né? Perfeito. Esse é um dos fatores. É claro que, por exemplo, você pega o cálculo do INSS, normalmente pega o número de acidente típico e divide pelo número de colaboradores. Esse é o cálculo da frequência e por aí vai. Então tem muitos cálculos que consideram número de colaboradores e o custo da folha. Perfeito. Então isso também são informações que devem ser olhadas. O INSS, quando faz a alíquota anual do FAP, quando ele calculou, ele considerou o número correto de colaboradores, ele considerou a massa salarial do período correto. Perfeito. Lembrando que agora, em 24, em setembro, sai a alíquota a ser praticada em 25. Perfeito. Olhando para 23 e 22. Entendi. Os últimos 2 anos. A base de cálculo é 23 e 22. Entendi. Então, quando você olha massa salarial, número de colaboradores, etc., você tem que olhar para quando? 23 e 22. Perfeito. Certo? Então é isso, galera. Isso daí tudo impacta. Agora, só para fechar o raciocínio, Renan e Leandro, é o seguinte. Veja que um conjunto de ações que refletem no FAP. Nós estamos falando que acidente típico é considerado no cálculo. Então, por exemplo, uma área da empresa responsável por afastamento não tem gerência sobre isso. Então, um trabalho, né, que envolve, de fato, segurança, saúde e gestão de afastamento, de absenteísmo e afastamento. É um trabalho multidisciplinar e de múltiplas áreas ali que tem que estar correlacionado, né? Ô Luiz, deixa eu só fazer uma pergunta para você também, que você comentou aí quem não está acostumado com o tema pode falar, pô, mas 0,5%, 1%, o impacto não é tão grande. Só que a gente está falando sobre a folha salarial, né? Bruta, né? Ou seja, empresas que têm uma folha muito grande, o que tem bastante empresa nessa situação, tem que estar olhando para isso de forma bem criteriosa. Pensa, né? O seguinte, uma empresa com RAT de 3 e um FAP de 2, meu amigo, 6% sobre a folha, né? Sobre o a folha bruta. Isso aí mata a margem da empresa. Você tá louco. É muito dinheiro, bicho. Sim, muito dinheiro. O pagamento, ele é anual, assim. Ele é... O exercício... Não, é mensal, uma contribuição mensal. Isso, é uma contribuição mensal. Então, mensalmente, as empresas pagam a alíquota. Então, a partir de 25, que sair agora, né? Vai sair agora dia 30 de setembro, vai ser praticado durante o ano de 2025. Ela é revisada anualmente, só que o pagamento é mensal. Mensal. Então, no próximo ciclo, sua empresa ela melhorar a sua gestão, o RAT substituiu o antigo SAT, né? Que era o Seguro Acidente de Trabalho. Perfeito. Então, tudo isso é uma forma das empresas ajudarem a financiar todo o custo do INSS. Sim, sim. E, gente, olha, tem tanta coisa acontecendo. Eu espero poder ter tempo de falar com vocês aqui a respeito disso. Legal. Ô Luiz, e nesse contexto, né, que você comentou, existe a possibilidade do médico fazer uma contestação fora do prazo? Existe isso? Então, teoricamente, a questão é eles julgarem. Teoricamente, uma contestação feita fora do prazo, ela não pode... Não pode entrar naquele mérito que você falou. Não pode... Teoricamente, o INSS deveria rejeitar e valer a decisão do perito na perícia. Tá? Se ela foi feita fora do prazo. Tá bom. Perfeito. Mas, como eles não julgam,
Eles estão nem julgando, quanto mais avaliando se foi feito fora ou dentro do prazo. Mas tende a mudar isso, gente. Está mudando muito o INSS. O INSS tem passado por um processo de informatização e de troca de sistemas, né, e de modelos também, inclusive até, eu acredito, pela existência do e-social agora, que tem muita informação cruzada, que dá base de informação, né, para o INSS. O CAT mesmo já não é mais informado pelaquela plataforma que o INSS tinha, agora é só pelo e-social, né? Mas eu acho que isso aí é um trabalho para o futuro mesmo, né, da gestão social do Brasil em geral. Para vocês terem uma ideia como está hoje, tá? No início do ano veio mudando. Antes a gente entrava no site do INSS e agendávamos uma perícia. Fazíamos esse processo em 5 minutos. A gente entrava no site, tipo, igual era a CAT antes. Tinha uma área que a gente entrava lá, agendava a perícia e já saía ali o requerimento, o comprovante do agendamento da perícia. Não existe mais esse recurso. Tá? Para a gente agendar a perícia para os nossos clientes hoje, porque os nossos clientes entenderam que ele tem que estar no comando. Né? Ele tem que estar conduzindo o processo. É claro que a gente faz todo um trabalho, já fizemos muitos trabalhos fantásticos assim com a área de marketing de alguns clientes, no sentido de mostrar para o cliente que aquilo é um benefício para ele, mas de fato, né? Ele não precisa se preocupar com aquilo, a empresa agenda a perícia, a empresa cuida de todo o processo. E de fato, para ele facilita muito, mas o fato é que hoje não tem mais esse canal. Então a gente agenda a perícia no 135. Telefone? Por telefone. Isso é um retrocesso, né? Retrocesso. Por quê? Por que eles mudaram isso? Então o que eles tiraram do ar? Essa tela onde você agenda a perícia e a tela onde nós acessávamos o comunicado de decisão da perícia, tal da CRER. Porque eles colocaram tudo isso no meu INSS. No final das contas, o INSS está indo na contramão daquilo que a gente enxerga. Que é a empresa que tem que apoiar e conduzir o processo. Está colocando na mão do funcionário. Na mão do funcionário. Então, hoje dificultou muito para a empresa. Né? Então, a gente continua prestando serviço no 35. Então, o que eu fazia em 5 minutos, hoje a gente demora de 30 a 40 minutos numa ligação. Caramba. Nosso custo operacional com essas mudanças aumentou em torno de 30% a 40%. O comunicado de decisão, se você quer o documento oficial, tá onde? No meu INSS. Nosso time passou a ter que entrar em contato com o colaborador, às vezes ajudar ele a instalar o meu INSS, orientar ele. Mudou todo o escopo da nossa, do nosso processo de gestão de afastados. Então, eu acho que a gente se tornou ainda mais relevante para os nossos clientes, porque ele não tem braço para fazer isso, né? Mas essa é a tendência do INSS. Então a gente teve que reinventar vários processos, assim como a planilha de auxílio-doença, fazer robozinho, automatizar alguns processos. Então a Expert hoje está muito tecnológica e lá o meu processamento de dados me ajuda muito, não para botar a mão na massa, mas para ter a visão, né, do que a gente precisa fazer em termos de tecnologia, porque a gente precisou embarcar muita tecnologia no nosso processo, porque ficou muito braçal a coisa. Imagina. E Luiz, talvez seja uma visão, mas você acha que isso é uma questão temporária ou você acha que é um processo meio de dificultação mesmo para chegar? Porque isso gera um custo para o governo, né? Se você for ver todo esse processo, no fim, acaba gerando um custo para o governo. Você acha que é um jeito de dar uma segurada nesse volume? Eu vejo que é uma visão do INSS, no sentido de que ele quer concentrar tudo no meu INSS. Entendi. Tá. Mas talvez no futuro, então, a empresa vai ter um acesso ao meu INSS de alguma forma, né? Tipo... Esse é o ponto, porque assim, eu vejo que o INSS tem um olhar hoje 100% para o segurado e 0% para a empresa. Perfeito. Então ele faz a planilha lá de auxílio-doença, que está lá no DataPrev, onde ela atualiza aquela planilha para a empresa e a empresa que se vire com aquilo. Só que não é o suficiente. Até a gente usa muito aquela planilha, eles melhoraram de fato até o timing de atualização dela, e a gente usa de fato.
Mas não é o suficiente, porque, por exemplo, alguns clientes nossos, eles querem o documento oficial do resultado da perícia. Porque já estava até acostumado com aquele processo anterior, né? Hoje eu consigo, pela planilha do DataPrev, pelo menos falar assim, se deferiu, né? E você precisa desse documento para fazer outras etapas do seu processo de contestação, inclusive. A planilha ajuda muito hoje, mas ainda a gente precisa, em alguns casos a gente precisa, porque, por exemplo, se ele falta na perícia, entendi. Na planilha eu não tenho essa informação. Perfeito. E aí o documento é mais para você saber que ele não faltou necessariamente do que a composição. Exatamente. Né? E além de tudo isso, agora a perícia documental ganhou uma relevância muito grande. A maioria das perícias hoje, elas são documentais. Então, quando a gente agenda, perícia documental, agendou, tem 5 dias para subir a documentação. Aí nós temos que interagir com um afastado para ele ir lá no meu INSS, subir a documentação. Porque é ele que sobe também nesse processo. Caramba, é difícil, né? Então, assim, a nossa interação com o colaborador hoje, a nossa e das maior, empresas. Né? Você, RH, em algumas empresas quem cuida disso é pessoal de folha, outras áreas de benefício, outra é o próprio SESMIT. Fato é que eles sabem que houve essas mudanças e que onerou muito, né, em termos de processo e de tempo para fazer a gestão. Perfeito. Então, o desafio é grande agora. Essas mudanças impactaram muito neste ano. Bom, Luiz, compartilha com a gente, cara, como que é feito os processos, né, e programas também para, por exemplo, se vocês identificaram X atestados, e aí, ou mesmo o colaborador, ele está no segundo atestado, que aí deu 6 dias. Aí deram 7 dias. Ações precisam ser tomadas ali para não chegar no 15º e gerar um afastamento. Mas também existe uma visão mais holística da empresa, né? Ó, tô recebendo um índice de atestados, ou do CID-X, do CID-Y, que aquilo ali pode me gerar um grande problema. Então, eu preciso ter ações preventivas. Como que é isso? Como que vocês ajudam as empresas? Como que isso acontece na prática? Muito boa pergunta. Aí entra uma gestão de absenteísmo inteligente, no sentido de eu estou mapeando né, os CIDs que são preponderantes, que prevalecem, e estou direcionando ações. Então, isso também ajuda muito na gestão de custo. Tá certo? Claro que as empresas hoje que têm um olhar forte para bem-estar corporativo, para qualidade de vida, promoção de saúde, elas implantam ações, fazem investimento para que ela tenha resultado nesse sentido, de proporcionar um ambiente adequado, saudável, né, e onde as pessoas gostam e queiram estar, ponto. Agora, existem outras ações que precisam ser feitas, né, com um objetivo fim, e aí a gestão de absenteísmo ajuda muito nisso. Então, vou dar um exemplo. Um cliente com o M lá na Lua, a gente identificou as áreas e aí implantamos um programa. A gente tem 2 fisioterapeutas nessa empresa hoje. Ô Luiz, só para esclarecer, quando você falou M lá na Lua, é o CID-M que em geral é postural, ósseos musculares, exatamente. Né? Excesso de carga, exatamente, né? exatamente. Perfeito. Então, está diretamente relacionada com uma questão física, né? Então, a empresa colocou esses profissionais, né, 2 fisioterapeutas com especialização em RPG, e assim o resultado foi muito relevante. Então, porque precisava de fato de uma intervenção. Então, é muito importante você ter gestão e direcionar ações. Então, hoje, a questão da saúde mental e emocional, ela está aí, ela é uma realidade. Ok, a gente tem que atuar de forma preventiva, mas uma intervenção de fato,
os meus indicadores de absenteísmo me direcionam para uma intervenção, tá certo? Então, a gente tem que olhar a questão da saúde mental e emocional. As empresas têm que desenvolver ações, independentemente das questões que ela tem hoje, qual o ranking dos CIDs ali nos seus indicadores de absenteísmo. É uma ação que tem que ser feita, inclusive vendendo um jabazinho aqui. No dia 23/10 a gente vai fazer um café virtual sobre saúde mental. Então o objetivo é trazer ações práticas. O como. Como eu implanto algo que eu possa já ter algum resultado. O que eu posso já fazer agora? O que? Como? Então a gente vai trazer essa questão bem prática. Então um olhar que tem que ter. Então, fechando, a gente tem a questão dos alertas, em que aí eu tenho profissionais de enfermagem, profissionais médicos, aonde eu vou fazer um contato com o colaborador, eu vou monitorar ele porque o alerta, né, ele foi ativado, e aí, com base na gestão dos absenteísmos, desenvolver os programas e fazer as intervenções necessárias de acordo com os indicadores e os sistemas de alertas. Legal. Ô, Luiz, comentando um pouco do CDM, com essa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente pós-pandemia, né? Que o home office, o NR Office aumentou muito, né? Isso, você enxerga algum impacto no CDM por conta disso ou não? Eu falo do cara não estar no escritório lá, trabalhando, né, sentadinho, retinho, e às vezes ele tá, sei lá, na casa dele, dentro de algum local, e muitas vezes não tem essa orientação, né? Ou alguém fiscalizando. Como que é feito esse controle? E impacta? Boa pergunta. Acaba que ainda o CDM ele prevalece em processos e atividades repetitivas. Tá. A gente encontra essa incidência lá nos nossos indicadores de uma forma muito mais relevante nas indústrias, empresas de automação e tudo mais. Não escritório. Não escritório. Mas também faz todo sentido o que você está falando. Porque, veja, com a questão da adesão do home office, o ambiente de trabalho é a casa do colaborador. Isso aí. Então, será que dentro da residência daquele colaborador, ele tem um ambiente minimamente adequado para o trabalho? Porque não dá para ele ficar trabalhando sentado no sofá ou na cama. Isso aí. E a gente sabe o que acontece. E acontece. Eu fiz no início desse ano uma cirurgia vascular e precisei ficar lá um tempo com as pernas para cima, e eu comprei aquele um módulo ergonômico para poder trabalhar sentado e tal. Ajuda muito, você melhora bastante a postura, mas ainda assim... É um paliativo, É um né? paliativo. Chega dependendo da quantidade de horas que você fica ali, não é insuportável, não dá? Então, é um olhar que as empresas precisam ter também, porque por enquanto está tudo certo, mas ali na frente pode ter um impacto na saúde do colaborador. Relevante, Perfeito, sim. Né? Perfeito. Bacana, Luiz. Luiz, e a tecnologia, assim, como que a tecnologia está contribuindo hoje para escalar essa gestão, para dar uma facilidade para a empresa, seja para os seus clientes? Nós vivemos a era da inteligência artificial. Então veja o nível de tecnologia que nós estamos. Então, se você não tiver tecnologia embarcada no que você está fazendo em termos de gestão, vai ser bem difícil a sua vida. Então, a gente participou recentemente de um workshop de transformação digital para RH. Então você vê que dentro das empresas, inclusive, existe já dentro do RH profissionais direcionados para a questão da transformação digital dentro do RH.
Perfeito. Então, as empresas embarcando muita tecnologia, muita automação dentro dos processos, né, de RH. Do nosso lado, nós, expert, como prestadores de serviço, isso também ganhou uma relevância gigantesca. Para vocês terem uma ideia, o nosso slogan hoje é bora desenrolar. Vamos, né? A gente tem que desenrolar, a gente tem que sair dessa burocracia. Sim. Realmente os processos precisam ser, a gente precisa otimizar o processo e o que a gente está entregando para o cliente precisa ser simples, rápido, fácil. Perfeito. Legal. Então tem que ter tecnologia, né? Desde o momento ali que ele está, de repente, até solicitando um exame ocupacional, até a hora que a gente está buscando alguma informação no INSS, enfim, a gente tem que embarcar a tecnologia para a gente melhorar a experiência, né, do cliente para otimizar e agilizar os processos. Dá para dizer que não dá para trabalhar sem sustentação tecnológica hoje, né, Luiz? Porque você tem a questão da produtividade, que a gente ganha em escala, isso é legal, mas tem a questão do compliance também, né? Porque se você não enviar um evento de afastamento para o e-social, aquilo lá não existe para o governo, né? Então você não tem como você enviar um evento de afastamento sem você estar conectado em alguma plataforma, né? Trabalhando com algum software, né? Legal. Leandro? Bom, gente, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. Acho que agradecer você, Luiz. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez. E ouvir, né, toda essa experiência aí. Acho que aprendemos muito aqui, né, Renan? Poxa, foi ótimo, que isso. Eu literalmente, realmente aprendi bastante coisa. Eu sempre falo que eu aproveito esses episódios para aprender também, porque por mais que a gente estude, que a gente goste do assunto, aprender na prática com quem está fazendo é outra realidade, entendeu? E a gente quer trazer isso para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para quem já conhece e precisa melhorar, né, esses processos, mas para quem está começando também, às vezes dicas muito boas, né? Inclusive para nós tivemos boas dicas aqui hoje, né, Leandro? Legal, obrigado, Luiz. Eu agradeço a oportunidade, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, reencontrá-los. Hoje, o valor de fato que existe é o conhecimento. Perfeito. Então esse ecossistema que vocês estão estruturando, né, de conhecimento, essa troca é muito relevante. Legal. Então para mim foi maravilhoso estar aqui, também é sempre um aprendizado essa troca, né? Tenho acompanhado vocês, então desejo sucesso, Legal. vida longa. Eu fico muito feliz, independentemente de onde a gente esteja nesse momento. Eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, então eu torço muito para que os empreendedores desse país, eles consigam concretizar e fazerem seus projetos acontecer. A gente precisa trazer para a nossa nação esse tipo de profissional, né? De uma cultura de empreendedorismo mesmo. Perfeito. Né? Fantástico. Então, fazer parte disso tudo para mim é maravilhoso. Fica um abraço para vocês, para toda a audiência do podcast, e nós nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Foi maravilhoso. Legal, já está Bacana, convidado né? já, né? Já tá fechar a agenda já. Porque a agenda do homem é difícil. Agenda de 2025 nós vamos marcar. Eu queria aproveitar aqui e agradecer novamente o Luiz. Eu queria agradecer a equipe, né, Leandro, do IndexCast. E eu queria agradecer você, espectador, por ter acompanhado a gente até agora, né, até esse momento. E também lembrar, né, que o nosso objetivo é também compartilhar o conhecimento, e que se você é um empresário, se você é um gestor de saúde e segurança do trabalho, você aproveite isso que a gente trouxe aqui para você e melhore seus processos. Talvez pense de forma diferente, né, Leandro e Luiz, em como fazer essa gestão de afastados, tanto o caráter humano do processo que tem que existir, tanto as questões de benefícios que existem para empresas. Tudo foi discutido aqui hoje, e eu acho que são questões relevantes no cenário de saúde e segurança do trabalho. Espero que você tenha aproveitado e, acompanhe a gente. Logo, logo teremos mais episódios aí disponíveis para vocês. E, aproveita para seguir o nosso canal, né? Clica no botãozinho de curtir aí e acompanha as novidades do IndexCast, da IndexMed e dos próximos convidados que vierem aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Até a próxima.